Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje, a nossa mensagem. Eu quero agradecer a você que tem assistido, que tem compartilhado, que tem curtido. Essas mensagens são para abençoar a vida daqueles que gostam de estudar a palavra, ou às vezes aquele que está precisando de ouvir uma palavra de fé, de esperança, dentro da palavra do Senhor. E hoje nós vamos deixar uma palavra aqui que está lá no livro de Números, capítulo 27, versículo 1. É uma passagem que eu gosto muito, se bem que eu sou suspeito para falar, porque eu amo estudar a Bíblia. É difícil uma passagem que eu gosto mais ou que eu goste mais, mas o livro de Números 27 nos traz uma mensagem poderosa que diz assim: E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efé, entre as famílias de Manassés, e estes são os seus nomes: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Bom, nós vamos começar explicando, que é o que eu gosto de fazer. A Bíblia diz aqui nessa passagem que Moisés, o grande líder, da libertação do povo de Israel, eles tinham sido libertados do Egito, e Deus tinha uma promessa sobre esse povo. Qual é a promessa que Deus tinha? Deus falou que iria colocá-los na terra prometida, a terra de Canaã, a terra que emana leite e mel. E aí todos nós já ouvimos falar da passagem, Moisés, ele vai até Faraó, Faraó endurece o coração, não queria deixar o povo ir. Deus manda as pragas sobre o Egito, e somente após a 10ª praga, Faraó libera o povo. Logo em seguida, Faraó corre atrás deles novamente, e aí Moisés coloca sua fé em ação quando Deus fala com ele: diga a meu povo que marche. Tem um detalhe, tinha um mar à frente de Moisés. Moisés estende o cajado sobre o mar vermelho, famoso mar vermelho. O mar se abre, o povo de Israel passa com Moisés, e logo após eles passarem, o mar se fecha e eles caminham pelo deserto. Quanto tempo eles caminharam pelo deserto? 40 anos. Por que 40 anos? Isso é assunto para um outro estudo. Mas o fato é que nós queremos chegar na passagem após eles atravessarem o deserto. Quando eles estão chegando na terra prometida, Moisés, acompanhado do sacerdote Eleazar, que estava substituindo Arão, seu irmão, que já havia falecido. E aí Deus fala assim: Moisés, reúne o povo, reparte as terras conforme as famílias, ou seja, conforme as tribos de Israel. E nessa passagem que nós acabamos de ler, nos traz um versículo onde diz que 5 irmãs estavam perante aquela divisão de herança, divisão de terras. Eu disse aqui o nome das 5, mas eu quero enfatizar a mensagem por trás desse versículo. Quando Moisés está repartindo as terras, existia uma tradição naquela época. Qual era a tradição? A herança era repartida pelo chefe de cada família. E o detalhe é: se o pai houvesse falecido, a herança automaticamente passava para o seu filho homem. E aí, assim eram sucedidas as divisões por família. Aqui no livro de Números, capítulo 27, nos diz que havia um homem que havia falecido. Qual o nome desse homem? Zelofeade. Esse homem deixou 5 filhas, e a lei de Israel da época não permitia direitos às mulheres. A mulher, ela tinha direito desde que fosse atribuído ao seu pai ou ao seu marido. No caso dessas 5 irmãs, elas não tinham marido e não tinham pai, porque o pai havia falecido. Só que tem um detalhe: elas ouvem falar que as terras estavam sendo repartidas, e elas então viram que o nome delas não estava na repartição de terras. Sabe o que eu aprendo com essas irmãs aqui? Elas não se acomodaram com a situação, elas não abriram mão do direito delas. Então elas tomam algumas atitudes que eu quero compartilhar aqui, que eu quero falar, no nosso estudo de hoje. Primeiro, elas não aceitaram aquela situação sem desrespeitar ninguém. Por quê? Porque elas foram atrás do seu direito, sem xingar, sem murmurar, sem faltar com respeito. Elas só falaram assim: opa, o nosso pai era um homem, direito, correto, ele tinha direito à herança, ele morreu, ele não deixou filho homem, mas nós, como filhas, nós temos direito à herança do nosso pai. Então elas vão até as autoridades para reivindicar aquilo que elas tinham por direito. Segunda coisa que eu aprendo com aquelas irmãs: elas lembraram do nome do seu pai. Por que o nome do seu pai?
porque o pai delas era um homem correto que serviu a Moisés, serviu a Deus. E elas falam assim: Moisés, o nosso pai era um homem correto. Moisés, o nosso pai não estava entre os que estavam na rebelião de Corá. Se nós voltarmos alguns capítulos, nós vamos ver que houve uma turma que se rebeliou contra a autoridade de Moisés, contra a liderança de Moisés. E elas falam assim: não, 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 o nosso pai foi um homem correto até o fim. Ele faleceu, mas ele deixou um legado, ele não estava entre os que se rebelaram contra você, Moisés. Nosso pai, ele tem direito por tudo aquilo que ele construiu. Sabe o que eu vejo aqui? O que nós deixamos de legado aqui nessa terra reflete nas nossas próximas gerações, reflete nos nossos filhos, nossos netos, nos nossos familiares. Então, é muito importante que nós tenhamos uma vida baseada em princípios, construamos um legado para que, quando nós partimos, as nossas próximas gerações possam reivindicar através de uma conduta correta que nós estivemos aqui. Terceira coisa, elas romperam as barreiras. De quê? Que tipo de barreira? Elas foram até Moisés. E se nós pegarmos a história para estudar, nós vamos ver que chegar até Moisés era difícil, porque Moisés era o cara, Moisés era a autoridade máxima. Moisés aqui já tinha criado as subdivisões de grupos, havia muitas hierarquias para chegar até Moisés, havia muitos líderes abaixo de Moisés, mas elas não aceitaram aquela barreira como impedimento para alcançar a bênção, a promessa que tinha sobre a vida delas. Elas falaram assim: não, nós vamos até Moisés, nós não vamos faltar com respeito, nós vamos apenas conversar, reivindicar, pedir, solicitar. E elas vão até Moisés. Sabe o que eu aprendo aqui? Não olhe para as barreiras, não olhe para as dificuldades. Vença aquilo que te impede de alcançar a sua resposta, a sua bênção, o seu milagre. Qual é a dificuldade, a barreira que hoje te impede de alcançar? Elas não se preocuparam com a dificuldade e elas correram atrás da autoridade que era Moisés para conversar com ele, com respeito, sem alterar, sem murmurar, sem xingar, mas elas foram até Moisés. Elas pensaram assim: não, mas se somente Moisés pode resolver os casos, elas vão até Moisés. E elas vão até Moisés e conversam com eles, e explica para eles a situação, explica quem era o pai delas, explicam o que elas estavam reivindicando. E sabe o que eu acho interessante? A quarta lição que eu aprendo aqui. Moisés olhou, escutou a petição daquelas 5 irmãs. E ele fala assim: olha, realmente o que elas estão me pedindo é algo justo, porque elas chegam até Moisés e falam assim: Moisés, o nosso pai morreu, o nosso pai não deixou filho homem, mas nós estamos aqui buscando aquilo que é nosso por direito. Então nós te pedimos, Moisés, leva a nossa causa ao Senhor. E a Bíblia diz, do versículo 7 para frente, que Moisés fala assim: justo é o que elas estão me pedindo. E ele vai falar com Deus e fala: Senhor, eu achei justo a petição dessas irmãs, dessas moças, dessas jovens. E ele começa a falar com Deus. E aqui vem a parte mais interessante da história. A Bíblia diz que o Senhor ouve a oração de Moisés. Moisés intercede ao Senhor por aquelas 5 irmãs. O Senhor ouve e o Senhor fala assim: Moisés, reúne a congregação de Israel e diga ao meu povo que a partir de hoje, quando uma família for receber herança, e se aquela família, o pai tiver falecido e não tiver filho homem, a partir de hoje, as filhas mulheres terão direito por herança. Sabe o que eu vejo aqui? Por causa daquelas 5 irmãs, todas as mulheres de Israel foram abençoadas, todas as mulheres de Israel passaram a ter direito a reivindicar herança na ausência do pai, na ausência de um irmão homem. Sabe o que eu aprendo? Por causa de você, Deus pode mudar uma história de toda a sua família, de toda uma nação. Por causa de você, Deus pode mudar a história de todos aqueles que estão ao seu redor. Mas primeiro, elas tiveram fé. Segundo, elas tiveram coragem, né? Não somente fé, mas ficar quieta no canto, mas elas tiveram fé e tiveram coragem, a ousadia de ir até Moisés sem faltar com respeito. E terceiro, Deus mudou a história de toda uma nação por causa daquelas 5 pessoas, 5 irmãs, 5 mulheres. Continue firme na presença do Senhor, se posicione diante do Senhor, apresente a Ele as suas causas e Ele pode mudar a sua história.
Que mensagem abençoada. Um grande abraço. Fique com Deus.